Segundo pesquisadores, a espécie humana está presente no planeta Terra por volta de 2.000 anos. São uma espécie com a presença de um cérebro altamente desenvolvido, o que torna pessoas com dons de mudar o mundo em todos os aspectos possíveis. Política, ciência, religião e arte são áreas que possuem diversos exemplos de homens que influenciaram nossa sociedade, que fizeram a diferença através de suas habilidades sendo úteis para o desenvolvimento humano e recebendo seu merecido destaque até os tempos atuais. Porém, a espécie humana não possui apenas a presença de homens em sua composição. As mulheres, durante muito tempo, foram descritas como sexo frágil, as excluindo das áreas profissionais e tirando seus direitos, acreditando que as mesmas não tinham capacidade de viver de maneira independente sem os homens. Para acabar com essa visão machista, foi criado pelo movimento feminista a igualdade de gênero, conceito que preza direitos iguais entre homens e mulheres. Para entendermos o porquê da existência da igualdade de gênero, temos que analisar que a mulher, desde o começo dos tempos, foi descrita como inferior. A igreja as rebaixavam por acreditar que todas as mulheres eram filhas e herdeiras de Eva, figura bíblica que pecou e se deixou ser manipulada pelo diabo, se mostrando inferior, além de ter enganado seu parceiro, Adão, e fazendo ambos perderem o paraíso, dando origem ao pensamento onde a mulher era o objeto perigoso e promíscuo, além de criarem a visão de que, sem o homem, a mulher só causa caos. E por conta de serem o gênero humano que gera o feto, passou a se acreditar que a mulher nasceu apenas para criar herdeiros, tornando o papel feminino em simplesmente cuidar das crianças ou de ser o objeto sexual, dando origem às donas de casa, que só eram úteis no ciclo familiar, negando seus direitos de estudar ou desenvolverem uma carreira profissional. E essa visão tomou conta de todas as culturas. Na Idade Média, muitas foram nomeadas como bruxas por terem especialização na medicina natural e outras áreas, causando mortes violentas, pois em sua visão machista, a mulher comum não poderia desenvolver nenhuma habilidade fora do âmbito doméstico. Durante a época da escravidão, mulheres negras e indígenas, além de trabalharem forçadamente, devido à sua cor, eram obrigadas a serem escravas sexuais de seus chefes. Muitos pesquisadores concebiam as mulheres como um homem invertido, inferior, desta forma, entendida como um sujeito menos desenvolvido na escala da perfeição metafísica, e depois passou a se acreditar que a nomeação certa seria inverso do homem, acreditando então, já que o homem era o ser perfeito em todas as formas, as mulheres eram figuras defeituosas de sua imagem. Um exemplo forte de que essa visão realmente existia é dos exemplos que Hollywood criava seus personagens femininos, sempre com apelos sexuais e só conseguiam viver se tivessem um homem ao seu lado, perspectiva que ainda existe no cinema até hoje, além de que todos os comerciais voltados à mulher tinham relação com produtos domésticos, ressaltando a visão de que o gênero feminino era destinado a ter uma única função: ficar presa em casa. O feminismo caracteriza-se como um movimento social de caráter sociopolítico e tem como principal alicerce a luta e discussão pelos direitos das mulheres. É a luta contra a discriminação e exploração da mulher como objeto sexual, é um movimento de solidariedade que busca o reconhecimento de tudo que as mulheres têm feito através dos séculos e propõe que a mulher tenha poder de decisão frente a todos os aspectos de sua vida: a maternidade, as relações sexuais, a educação, o trabalho, a independência econômica, entre outros. Tal movimento tem sua gênese datada do contexto histórico, social e político do século XVIII, marcado pela explosão da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, e abriu portas para o avanço dos ideais iluministas pelo mundo todo. A partir das mudanças trazidas pela Revolução Francesa na estrutura das sociedades europeias e no consciente coletivo dessas comunidades, as mulheres começam a tomar consciência das desigualdades às quais eram submetidas e passam a questionar os modelos sociais estabelecidos, abrindo portas para o surgimento e consolidação do movimento feminista. As principais pautas debatidas pelo movimento são divididas por caráter temporal e variam de acordo com o cenário sociopolítico de cada momento da história. Nosso grupo teve a chance de entrevistar a Natasha Vital, representante do coletivo feminista Pagu, grupo responsável pela realização das 3 edições da Marcha das Vadias na Baixada Santista. Natasha compartilhou sua visão em relação ao mundo machista em que vivemos e de seu processo com o grupo feminista.
Então tem um chavão, né, que é feminismo, a ideia radical de que mulheres são gente. E é basicamente isso, né? É um movimento que luta por dignidade, né, das mulheres, respeito às mulheres, igualdade de direitos, tanto no âmbito jurídico quanto socialmente, né, combatendo essa cultura machista que a gente tem, que desvaloriza a mulher, que justifica as violências contra nós, que nos deixa muito mais expostas, né, a todo tipo de agressão, tanto mais explícita quanto mais sutil, né, isso, enfim. A gente vive imerso numa cultura machista, né, que prejudica mulheres em basicamente todas as esferas da nossa vida, né, e o feminismo é um movimento que busca combater isso. Eu via muitas injustiças, né, no meu dia a dia, assim, desde sempre a gente sofre assédio na rua, sabe, a gente vê companheiras em relacionamentos abusivos, vê comentários machistas. Eu via que toda vez que ocorria alguma violência contra uma mulher, sempre tinha alguém para comentar, sabe, ou ao vivo ou na internet, que a culpa era dela, ela que não se preveniu, ela provocou o cara, ela deve ter feito alguma coisa. Sempre tinha alguém para passar a mão na cabeça do cara. Isso foi me agoniando, assim. Quando começou a Marcha dos 2 Dias, né, quando ela começou no Canadá, eu achei aquilo muito importante, assim. Era algo específico contra a culpabilização da vítima, sabe? Foi a primeira coisa que eu vi com um discurso mais incisivo de dizer, não interessa o que você acha do meu comportamento, da minha roupa, se você quer me chamar de vadia, sabe? Tanto faz. Eu tenho direito a ser respeitada do mesmo jeito. Nada justifica uma violência contra mim. Desde quando a gente é criança, e eu lembro especificamente de comprar uma revistinha do Street Fighter na banca e a vendedora falar, não, mas isso é coisa de menino, sabe? Até coisa tipo, eu levava bronca porque o meu caderno supostamente não era caprichado, mas os meninos não precisavam ser caprichosos nos cadernos. Natasha cita uma linha na qual a desigualdade de gênero geralmente começa, na infância. Se tornou uma criação comum direcionar meninos e meninas a brincarem com objetos diferentes. A menina, sempre com valores focados na casa, cuidando de bonecas e criando um ambiente doméstico, enquanto os meninos têm uma maior opção de escolhas. Carrinhos, futebol e qualquer outro esporte que seja relacionado à força física. São normais os relatos de meninas que foram negadas a brincar de carrinho e de meninos que foram negadas a brincar de boneca, colocando um padrão sem sentido a ser seguido desde pequeno, separando meninos e meninas. Graças ao feminismo, as mulheres conquistaram diversos direitos no âmbito educacional e profissional, balanceando de modo igualitário aos privilégios que os homens tinham na época. Um dos primeiros e principais ganhos de direitos iguais às mulheres foi o de votar. A luta para conquistar tal direito se iniciou em 1897, na Inglaterra, pela educadora britânica Millicent Fawcett. Portanto, o direito só foi ganho no Reino Unido a partir de 1918, e no Brasil, as mulheres conseguiram esse direito em 1932, depois de muitas manifestações. No início, apenas mulheres casadas com autorização dos maridos, viúvas e solteiras com renda própria, poderiam exercer a cidadania. Essas restrições foram removidas em 1934. Em 1827, as brasileiras obtiveram autorização para estudar, mas apenas o ensino elementar. Em 1879, as mulheres receberam autorização do governo para cursar o ensino superior, porém, as que seguiam esse caminho eram criticadas. Apenas em 1887, a primeira brasileira recebeu um diploma de ensino superior. No dia 27 de agosto de 1962, foi sancionado o Estatuto da Mulher Casada, que, entre outras coisas, instituiu que a mulher não precisaria mais da autorização do marido para trabalhar, receber herança e, em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. Esses são apenas poucos exemplos de muitos direitos que as mulheres conseguiram conquistar,
para acabar com a visão machista que continuava presa na sociedade. Porém, mesmo com tantos ganhos, é fácil de se encontrar pelos meios de comunicação opiniões machistas. Falta de louça pra lavar, ou de surra mesmo. Quer ganhar o mesmo que o homem, mas só se for sendo advogada, engenheira, médica, mas levantar a parede no sol quente vocês não querem, né? Pouca vergonha, bandos ocupados. Vá lavar a louça, só baranga ridícula aí, hein? Joguem uma bomba atômica nessas pragas. A casa fica suja, a louça suja e vocês passando vergonha. Todos os comentários passados foram retirados do vídeo em relação à Marcha das Vadias em Vila Redonda, Rio de Janeiro. O que mostra que a luta por direitos para mudar esse pensamento precisa continuar para conseguirmos obter um convívio justo entre homens e mulheres. A nossa sociedade é tão machista que até mesmo algumas mulheres acreditam que o movimento feminista é algo desnecessário. Bo feminizm jest głupi. Jest przeciwko rozumowi, a ja rozum sobie bardzo cenię. Nie muszę brać sztandaru do ręki i chodzić na manifestacje, żeby czuć się wolną kobietą. Ponieważ feminizm jest niekobiecy, lubię na przykład, kiedy mężczyzna okazuje mi szacunek, kiedy przepuszcza mnie w drzwiach, kiedy mogę się czuć przy nim bezpiecznie. Feminizm okrada też mężczyznę z takiego prawa do bycia silnym, do bycia przewodnikiem, do bycia opiekunem. Odziera kobietę z jej takich naturalnych cech jak wdzięk, piękno, wrażliwość, prawo do bycia słabszą, jakby zmusza do udowadniania, że mogę być taka jak mężczyzna. Myślę, że dzisiejsze kobiety zatracają swoją kobiecość przez to, że próbują przejąć rolę mężczyzny. Jesteśmy kobietami i to jest wspaniałe. Naprawdę, Bóg stworzył was takie piękne, zostawcie to w ten sposób. Kobieta konserwatywna nie musi niczego zmieniać, ona wie, że jest kobietą, niczego jej nie brakuje. No dajcie spokój, no mają być pozmywane te talerze w końcu, czy mają być brudne? No zastanówcie się, jak mają być pozmywane? To facet musi zarobić na zmywarkę. As entrevistas realizadas pelo canal de TV polonês Idź Proud trouxe opiniões que não são associadas ao feminismo, pois o movimento social não dita um padrão de como a mulher deve viver, mas sim que cada uma deve ser livre para escolher seu destino social e profissional do jeito que desejar. Diferente da visão machista que dita como as mulheres e até mesmo os homens devem viver. Tivemos o prazer de entrevistar duas mulheres que trabalham em áreas onde são dominadas por homens até hoje. Jéssica Ribeiro Galeana, jogadora de futebol, e Rosária Ferreira Sampaio Rodrigues é montadora de móveis. Já trabalhei com outras pessoas que eram novas e começaram lá e aí tinha aquelas risadinhas, tipo, a mulher vai fazer isso. E eu jogo bola desde pequena, só que muitas vezes já me falaram que eu não era pra isso, que eu não servia, que eu não era tão boa e que não ia me levar a nada. Quando a gente ia na casa dos clientes, geralmente eles elogiavam por ter uma mulher trabalhando em um serviço que era visto como masculino, né? Então, muitas vezes eu me senti desvalorizada porque, tipo, muitas pessoas falam que futebol é mais pra homem, né? Mas eu acho que nada a ver. Pra mim era normal. Eu fui criada em um meio no qual não tinha esse negócio de coisa de menina e coisa de menino. Eu já pensei muitas vezes em desistir, até porque às vezes meus pais mesmo me falaram que eu não era tão boa, e só que pra mim é questão de treino, né? Eu acho a igualdade de gênero importante porque qualquer serviço, qualquer pessoa pode exercer, desde que se qualifique para ele. E não tem o porquê o homem ganhar mais, a mulher ganhar menos, não tem o porquê você ser menosprezada pelos serviços, desde que você exerça com qualidade, eu acho que não tem o porquê você ser menosprezado por isso. Além das entrevistas, criamos uma conta no Curious Sketch para juntar relatos de ambos homens e mulheres para descreverem situações onde se sentiram desencorajadas por conta de seu gênero, sendo a maioria dos relatos de mulheres. Minha mãe não deixou eu fazer mecânica porque é de menino. Meu superior só contrata mulheres porque ele acredita que chamamos mais a atenção dos clientes grandes, que para eles são apenas homens.
Muitas vezes dentro de casa, eu fui repreendida pelo fato de estar deitada de pernas abertas, dizendo que meninas não devem se sentar como querem. Enquanto meu irmão de 12 anos é encorajado a iniciar sua vida sexual, eu com 18 sou severamente repreendida quando quero sair com alguém, mesmo que seja para ir ao cinema, pois de acordo com meu pai, mulher serve para ficar em casa. Quando eu tento rebater, ele me diz que mulher é submissa ao homem e pronto. Porém, de 22 relatos, 2 foram vindos de homens, o que mostra que, mesmo que sofram em minoria em relação à desigualdade, ainda são afetados. Quando eu era criança, meus coleguinhas diziam que se eu brincasse de boneco com as meninas, eu ia me tornar uma. Isso com 5, 6 anos. Brincava assim com certa frequência e nunca vi sentido nisso, mesmo quando pivete. Fui zoado pela minha família, principalmente os homens, por querer aprender a cozinhar. Segundo eles, é coisa de mulherzinha. Ao mesmo tempo e que beneficia os homens, principalmente no que se refere às estruturas de poder e comando, o machismo também é nocivo. Por conta dele, os homens abrem mão de um maior convívio com seus filhos. Eles têm de ser durões, não expressarem seus sentimentos. Nunca ficam doentes, não precisam cuidar da saúde, não aceitam dividir as contas de casa ou do restaurante. Não podem fazer a escolha de viver novas experiências, pois ficam preocupados com o que os outros vão pensar a seu respeito. Portanto, mesmo que a maior luta de igualdade seja por parte das mulheres, os homens também se beneficiam com a causa, pois quebram a linha de pensamento de que a presença masculina necessita ser uma pessoa autoritária e fria, abrindo liberdade para os homens desejarem ser o que eles gostariam, sem obter a pressão da sociedade. Entrevistamos Maicon Derek Natal da Silva, dançarino do Estúdio Atitude, que se torna um exemplo de caráter masculino, começou a atuar em uma área com predominância feminina. Muitas vezes, até minha própria família falava que dança era coisa de mulherzinha, Só que eu tentei ignorar isso e eu entrei de cabeça na dança e tô até hoje. Aí pretendo continuar ainda mais. Esse negócio de falar que dança é coisa de mulherzinha, eu acho uma coisa muito fútil, porque tem muito homem que dança muito bem na dança, assim como tem muita mulher. E nessa parte de igualdade de gênero, eu acho que tem muitas áreas que o homem trabalha que mulheres fazem muito melhor, assim vice-versa, como áreas que a mulher trabalha que homens fazem muito melhor. Então eu acho que a gente devia deixar de lado essa parte desse preconceito contra a igualdade de gênero e pensar mais cada um por si e tentar seguir a vida. Concluímos então que, mesmo que as feministas tenham conseguido conquistar direitos básicos em relação à liberdade, a sociedade ainda necessita se educar sem a presença da visão machista. Apenas assim conseguiremos criar um mundo sem desigualdade, onde todos possam se sentir confortáveis consigo mesmo.